E aí ele segue: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. É um primor. Essa fala paulina, essa forma paulina, né? É um primor, né? Um raciocínio lúcido, um raciocínio bem estruturado, né? Bem fundamentado, dizendo claramente isso. Se o nosso olhar entende que a vida é mais do que a matéria, nós damos vida à própria matéria. Ou seja, nós transformamos a vida material em alviçareira. Nós transformamos a vida material em algo bom de viver. Aqui, estudantes por diversão, gostei muito desse título, diz: Paulo está falando de reencarnação. Não. Paulo não está falando de reencarnação. É bom a gente, assim, eu posso até utilizar isso, lembra que eu falei da crença? Eu não posso vir aqui no texto com o olho de reencarnacionista, eu preciso vir com o olho, digamos, natural, para depois perceber se está falando de reencarnação. E aqui não, aqui ele está falando da renovação do conceito de vida na própria vida material. Aqui ele está falando digamos, de uma recomposição, ele está falando de renovação, né? Então voltemos a ler aqui para a gente ficar claro isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, o corpo em si, a matéria, a vida material, Jesus não falava para ela. Então, se olhamos só para a vida material, ela é material. Então, ela fica morta no olhar da visão espiritual. Se com olhos de espírito eu olho a vida material, eu vou perceber que ela é finita, ela é corruptível, né? O corpo físico. Então ele diz aqui, está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele diz: se habita em vós, né, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos. Ou seja, se o conceito sobre Deus, porque ele disse isso no versículo 9, o conceito sobre Deus está bem fundado, né, ele segue aqui, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Vivificará, ou seja, dará vida no sentido de nova visão sobre a vida. Não vai dar vida ao corpo. Aqui, até se fosse usar um raciocínio, daria para entender a ideia que está dando vida a um corpo que acabou de morrer. Não é isso. E nem é o processo reencarnatório. Aqui ele está dizendo que, vejam, ele não separou, nós temos que sempre entender o contexto e o conjunto dos textos. Isso aqui é uma carta só, foi dividido em capítulos, versículos, por uma questão de entendimento, mas é uma carta só. Então ele não vai dizer uma coisa num lugar e desdizer aquilo depois. E ele vem trabalhando o conceito que, com a morte de Jesus e o seu ressurgimento, que seja aqui no texto ressurreição, houve uma mudança no conceito da vida. Os que estavam ali, a partir dali, começaram a viver de novo. Mas em que sentido? Novo conceito de vida. Porque passaram a ver que Jesus reapareceu depois da morte, quer dizer que a morte, então, não é mais a aniquilação da vida. Então, que continuamos a viver. E é isso que Paulo está trabalhando desde o início, para aquele povo cristãos que estavam em Roma, tanto judeus como gentios. Então, é importante nós entendermos que todo o contexto da carta tem esse elemento. Nós chamamos de matriz interpretativa. A matriz interpretativa de todo o texto de Paulo é
antes de Jesus ressurgir, antes de Jesus, aspas, ressuscitar, era um conceito sobre a vida. Depois de Jesus ter ressuscitado e mostrado que a vida continua, é um novo conceito sobre a vida. É isso essa que é a chave epistemológica, a matriz epistemológica da carta de Paulo aos Romanos. Então, as interpretações não podem fugir a essa matriz. Paulo está trabalhando aqui com a imortalidade em Cristo. A imortalidade demonstrada por Cristo. A não necessidade de obras da lei para se justificar, porque seguindo os ensinos de Jesus, nós nos justificamos, nós abrimos os olhos para enxergar melhor a vida. Então, essa matriz, essa base epistemológica, transforma-se na matriz interpretativa. Se eu tergiversar dessa matriz interpretativa, aí eu estou colocando as minhas crenças no texto e não tirando o sentido do texto para mim. Eu insisto nisso porque a gente não pode entrar para algo desconhecido ou tentar aprender algo colocando as nossas crenças. Eu preciso estar abstraído em parte para eu entender o que dali sai. E aí sim, eu posso fazer um balanceamento com as minhas crenças. Mas eu não posso entrar aqui olhando com as minhas crenças porque eu coloco aqui conceitos que são meus e não os conceitos que o autor do texto está querendo passar. Depois sim, entendi os conceitos que ele quer passar, eu posso fazer o balanceamento com os conceitos que eu trago. Aí sim eu posso trabalhar com as minhas crenças, analisando, harmonizando com as crenças que vêm. Né? Então é só esse ponto de observação. Num texto curto é mais simples, mas num texto longo, como foi essa carta, a matriz epistemológica é importante para ser a chave interpretativa. A gente chama tecnicamente, nós chamamos de chave hermenêutica. Né? Qual é a chave hermenêutica utilizada? Né? Qual é a exegese utilizada, que é a doutrina? Qual é a homilética, que é um termo também hermenêutico? Qual é a homilética que eu estou usando? Ou seja, como eu posso aplicar isso? Como eu posso atualizar isso? Atualizar não quer dizer mexer no texto, trazer para a atualidade. A exegese é a interpretação doutrinária, a homilética é a contextualização para momentos presentes. Então, quando se estuda a hermenêutica, estuda-se tanto a exegese quanto a homilética. Né? Busca-se a exegese e a homilética. Por isso a importância de ter conceitos hermenêuticos para interpretar textos. Um livro, por exemplo, quando ele é bem escrito, ele traz uma matriz, ele traz uma chave. Por isso que dar título a livro é muito difícil. Porque o título que é dado ao livro, muitas vezes tem título e subtítulo, o título que é dado ao livro é a matriz, digamos, exegética e é o indicativo homilético. Por isso não é fácil dar título ao livro.